Meu nome é Clara. Tenho 34 anos e crio sozinha dois filhos maravilhosos, Lília e João. Crescer numa família rica soa como um sonho realizado, mas sob a superfície da elegante mansão escondiam-se ondas de favoritismo que sempre se dirigiam para minha irmã, Diana. Durante anos, suportei os almoços de domingo semanais, onde eu e os meus filhos éramos tratados como cidadãos de segunda classe. No entanto, no mês passado, um simples pedido de comida para levar tornou-se o ponto de viragem que mudou tudo. O que aconteceu quando finalmente enfrentei a minha família surpreendeu a todos e transformou completamente as nossas vidas. Se alguém alguma vez teve de se opor a membros tóxicos da família, entenderá por que uma única refeição foi capaz de derrubar décadas de padrões estabelecidos. Vale a pena saber como foi crescer à sombra de ser a filha pior. Meus pais, Ricardo e Leonor Almeida, construíram um poderoso império imobiliário em São Paulo, acumulando uma fortuna com que muitos só poderiam sonhar. A nossa casa de infância era uma mansão colonial com 7 quartos, um jardim bem cuidado, uma casa de piscina e quartos para os empregados. Por trás deste luxo, no entanto, escondia-se um amor condicional. Desde sempre, Diana foi a menina dos olhos de ouro. Parecia-se com a nossa mãe. Cabelo loiro, olhos verdes e um sorriso que encantava a todos. 4 anos mais velha, rapidamente descobriu que bastava pedir para conseguir o que desejava. Os seus recitais de balé tornavam-se eventos familiares. Os seus desenhos eram emoldurados no corredor principal, e até os menores sucessos acadêmicos eram celebrados com festas luxuosas. Eu, por outro lado, era a responsável e prática. Com cabelo castanho e olhos cor-de-mel, parecia-me mais com a avó paterna, de quem a minha mãe nunca gostou particularmente. Embora ganhasse prêmios em feiras de ciências, as minhas conquistas eram descartadas com comentários como: "Era o que esperávamos de ti, Clara." Ou "Claro que conseguiste, afinal, não tens nada que te distraia." Ninguém organizava festas em minha honra, e os meus diplomas acabavam em gavetas. Quando chegou à altura da faculdade, Diana conseguiu uma vaga na USP, juntamente com uma mesada generosa. Apesar das minhas notas excelentes, eu consegui uma bolsa integral para a UFRJ em pedagogia. Mas ainda assim, ouvia que ensinar é um caminho modesto para alguém da minha origem. Depois da faculdade, a história repetiu-se. Diana casou-se com Bernardo, um financista de uma família abastada, e o casamento custou mais do que a casa de uma pessoa comum. Eu conheci o Tomás, um arquiteto trabalhador. E quando ficamos noivos, a primeira pergunta da minha mãe foi: "Vão assinar um acordo pré-nupcial?" Algo que ela nunca sugeriu no caso de Diana. Diana cresceu para uma vida de privilégios. Nunca trabalhou. E passava o tempo em bailes de caridade e encontros em clubes de elite. Os meus pais compraram para ela e para o Bernardo uma casa para começarem a vida, e até hoje apoiam financeiramente o seu estilo de vida. Eu, por outro lado, construí uma carreira como professora primária, encontrando sentido no trabalho com crianças, apesar do salário modesto. Há 3 anos, a minha vida cuidadosamente organizada desmoronou quando descobri que o Tomás tinha um caso com uma colega de trabalho. O divórcio foi rápido, mas doloroso, e eu fiquei com os filhos, praticamente sozinha. Embora o Tomás pague pensão alimentícia, falo de forma irregular e os valores são insuficientes. Os meus pais podiam ter me ajudado, mas em vez disso, culparam-me por não ter lutado pelo casamento e sugeriram que a culpa era minha, por o Tomás ter ido embora. Apesar de tudo, orgulho-me de conseguir sustentar a Lília e o João. Lília, de 10 anos, herdou o meu amor pelos livros. Passa horas a desenhar e a escrever histórias, e a sua sensibilidade faz com que note sempre a tristeza nos outros. João, de 8 anos, é um pequeno cientista. Pergunta constantemente como as coisas funcionam e faz experiências na nossa cozinha. Os professores elogiam frequentemente as suas boas maneiras e o respeito pelos outros.
Os almoços de domingo na casa dos meus pais deveriam manter os laços familiares, mas rapidamente se tornaram um palco para realçar as diferenças. Os filhos da Diana, Zacarias de 12 anos e Madalena de 9, apareciam com novos aparelhos e roupas de marca. Interrompiam as conversas dos adultos, exigiam pratos especiais e destruíam coisas impunemente. Os meus filhos, por outro lado, aprenderam a falar apenas quando lhes era pedido, a comer o que lhes era servido e a oferecer ajuda na limpeza, que geralmente era recusada com as palavras: "Temos empregados para isso." Comentários mordazes eram uma parte constante destes encontros. "Que prática é essa tua blusa? As professoras devem economizar no guarda-roupa." Ou "Os teus filhos parecem saudáveis, mesmo não frequentando aquelas atividades extracurriculares caras." Eu dizia a mim mesma que valia a pena suportar aquilo porque a família é importante, mas o preço emocional estava a tornar-se cada vez mais alto. Recentemente, a situação intensificou-se. A Diana voltou de umas férias de 3 semanas na Europa, que os nossos pais financiaram como uma pausa para a saúde mental. Eu, ao mesmo tempo, dava aulas de verão para ganhar dinheiro para roupas novas para os meus filhos em crescimento. Cada encontro começava com as histórias da Diana sobre cafés franceses e praias italianas, acompanhadas por olhares de superioridade na minha direção. Os pais brilhavam de orgulho, encantados com o quão mundana a sua filha e netos se estavam a tornar, ignorando completamente o facto de que os meus filhos nunca tinham tido umas modestas férias em família. Há muito que aprender a engolir o meu orgulho, mas não esperava o que iria acontecer naquela noite de domingo, quando um simples pedido de comida para levar revelou o quão pouco a minha família realmente se importava conosco. Aquele dia começou como qualquer outro sábado ou domingo no nosso modesto apartamento de 2 quartos. Acordei cedo, apesar de ser o meu único dia de folga, porque a Lília precisava de ajuda com um projeto de ciências e o João queria praticar a leitura comigo. A luz da manhã entrava pelas cortinas da cozinha, enquanto eu fritava panquecas em forma de dinossauro, uma pequena tradição que fazia o nosso orçamento limitado parecer menos pesado. "Mãe, achas que a avó vai gostar do meu desenho?" perguntou a Lília, colocando cuidadosamente o trabalho numa pasta. Ela tinha desenhado um retrato de família, incluindo até pequenos detalhes, como o padrão no broche favorito da minha mãe. "Está lindo, querida. Tenho a certeza que ela vai gostar." Respondi, embora por dentro me preocupasse que acabasse numa gaveta com outros trabalhos dos meus filhos que nunca chegavam ao frigorífico, ao contrário dos desenhos menos bem-sucedidos dos filhos da Diana. Ao meio-dia, preparamos juntos uma tarte de maçã caseira para levar para o almoço. Os meus pais nunca esperaram que a Diana trouxesse nada, mas a mim ensinaram-me que não se deve ir à casa de alguém de mãos vazias. Embora fôssemos família, na casa dos meus pais, sentia-me sempre como uma intrusa. "Mãe, posso polvilhar a farofa?" perguntou o João, pondo-se em bicos de pés para espreitar para a tigela. "Claro, mas lembra-te, como te mostrei, suavemente, como se estivesses a alimentar passarinhos", respondi, mostrando o movimento com os dedos. Quando estávamos a terminar, ouvi um som preocupante vindo de fora. Corri para a janela e vi um vazamento debaixo do meu Fiat de 10 anos. O meu coração gelou. A reparação do carro não estava prevista no nosso orçamento já apertado. "Está tudo bem, mãe?" perguntou a Lília. "Nada demais, querida. Apenas uma pequena avaria." Sorri artificialmente. Liguei ao meu vizinho Rui, um mecânico que às vezes me ajudava. Após 45 minutos e R$ 200, o Rui remendou temporariamente o problema, avisando que em breve seria necessária uma reparação completa. Eu já sabia que teria de adiar a compra de sapatos novos para a Lília, embora os velhos estivessem muito gastos. Saímos com meia hora de atraso. Quando liguei à minha mãe, ouvi apenas um suspiro e um comentário sobre a pontualidade ser uma qualidade importante. A enxaqueca que sempre acompanhava estas reuniões já estava a dar sinais.
Chegamos ao portão de ferro da propriedade da família às 16h45, com 45 minutos de atraso. A entrada estava cheia de carros de luxo, incluindo o novíssimo Range Rover da Diana, que eu ainda não tinha visto. A tia comprou outro carro novo, sussurrou o João. Parece que sim, respondi calmamente, tentando não despertar nos meus filhos um sentimento de injustiça, embora eu mesma sentisse um aperto no estômago, sabendo que o carro anterior dela tinha menos de 1 ano. As enormes portas de carvalho abriram-se antes mesmo de tocarmos a campainha. Era a Margarida, a governanta de longa data dos meus pais, cujo olhar amável era a única saudação genuína com que podíamos contar. Eles estão na sala de estar, menina Clara, disse ela em voz baixa, tirando os nossos casacos. O ambiente está tenso hoje, acrescentou num sussurro, como um velho gato a avisar-me para ter um cuidado especial. No hall, notei várias malas grandes junto à ala de hóspedes, mas antes que pudesse perguntar, a voz da minha mãe veio da sala. Finalmente decidiste aparecer. Já estávamos a pensar em mandar uma equipa de resgate. A minha mãe estava sentada, direita, no seu sofá favorito com um copo de vinho branco na mão, sem sequer se levantar para nos cumprimentar. Aos 63 anos, Leonor Almeida ainda mantinha a silhueta e a postura dos seus tempos de debutante, e o seu cabelo loiro prateado era cuidadosamente pintado e penteado todas as semanas. Desculpa o atraso, o carro avariou, expliquei, conduzindo as crianças para a frente. Trouxemos sobremesa. O meu pai mal levantou os olhos do jornal financeiro. Margarida, leva isto para a cozinha, disse ele, sem sequer olhar para nós. Aos 65 anos, Ricardo Almeida ainda parecia imponente, cabelo grisalho farto e fatos feitos à medida, que usava até para almoços de família. A Diana estava refastelada no sofá, a percorrer algo no telemóvel. Problemas com o carro outra vez? Talvez se tivesses um carro decente, como os adultos? Disse ela com sarcasmo, afastando o seu cabelo perfeitamente pintado. Os seus filhos, Zacarias e Madalena, estavam sentados no chão com tablets novos. Avó, avô, chegamos! Exclamou a Madalena, atirando-se aos braços dos meus pais. Trouxeram-me alguma coisa? Perguntou ela imediatamente. O rosto da minha mãe iluminou-se quando pousou o copo. Minha querida menina, encontrei uma boneca linda para ti no armário. A Margarida limpou-a especialmente para ti. A Lília, timidamente, entregou o seu desenho à avó. Isto é para ti, avó, sussurrou ela. A minha mãe pegou no papel com 2 dedos, como se temesse sujar a sua blusa de seda. Que criativo! Margarida, guarda isto num lugar seguro. E sem olhar, passou o trabalho à governanta. Engoli a desilusão e coloquei a mão no ombro da Lília, cujo rosto ficou imediatamente triste. Está lindo, Lília. Talvez a avó o pendure no escritório dela? Acrescentei em voz baixa. A minha mãe respondeu apenas com um murmúrio descomprometido, toda a sua atenção focada na Madalena, que desembrulhava uma boneca de porcelana, a mesma que, em criança, eu nunca tive permissão para tocar. O João estava ao meu lado em silêncio, a observar o Zacarias a mostrar ao avô o novo tablet. O meu pai acenava com aprovação, mostrando um interesse que eu nunca tinha visto pelas conquistas científicas do meu filho. Clara, as crianças parecem outra vez ter crescido para fora das suas roupas, observou a minha mãe com um olhar crítico. É uma idade tão difícil. Estão sempre a precisar de alguma coisa, não é? Antes que eu pudesse responder, a Diana interveio. Bem, algumas pessoas planeiam essas coisas com antecedência, mãe. Nem toda a gente espera que os seus filhos comecem a parecer que se vestem na feira da ladra. A maldade indiferente apertou-me o peito, mas anos de prática permitiram-me manter uma expressão neutra. Estamos bem. Obrigada, respondi calmamente.
Enquanto nos sentávamos para a conversa constrangedora antes do jantar, notei que algo estava diferente naquele dia. A Diana continuava a sublinhar que o seu marido, Bernardo, estava numa viagem de negócios por tempo indeterminado, repetindo esta informação de uma forma estranha. O meu pai parecia distraído. De vez em quando, olhava para o telemóvel com o sobrolho franzido, e a minha mãe, sempre a anfitriã perfeita, nem sequer nos ofereceu bebidas. Após cerca de 20 minutos de atmosfera tensa, a minha mãe declarou inesperadamente: Estou demasiado cansada para cozinhar depois da festa do clube de jardinagem de ontem. Vamos pedir comida. Isto não tinha precedentes. Em 15 anos de almoços de domingo, nunca antes ela tinha mencionado comida para levar, geralmente criticando as pessoas que não conseguiam preparar uma verdadeira refeição em família. O meu pai acenou com a cabeça. Excelente ideia, não vamos poupar. As crianças devem ter o que lhes apetece, disse ele, olhando apenas para os netos da Diana. A Margarida distribuiu as bebidas. Sumo fresco para os filhos da Diana, água da torneira para os meus. Sentia cada vez mais que esta estranha tensão no ar me dizia respeito de alguma forma, embora ainda não soubesse como. Vamos reunir-nos na sala de estar para decidir o que cada um quer, ordenou a minha mãe, conduzindo-nos para a sala maior, com pé direito alto e janelas do chão ao teto, com vista para o jardim. A sala estava decorada de forma impecável, cheia de antiguidades e obras de arte que as crianças geralmente não podiam tocar. Mas os filhos da Diana atiraram-se imediatamente para o sofá creme com os sapatos, deixando marcas de sujidade que a Margarida limparia mais tarde em silêncio. Os meus filhos sentaram-se cuidadosamente na beira de uma poltrona, com as costas direitas, como lhes foi ensinado durante anos. Eu sentei-me ao lado, já a calcular mentalmente quanto poderia contribuir para este pedido inesperado, sem arruinar o orçamento para o resto da semana. O meu pai tirou do bolso um caderno de couro e uma caneta de ouro. Normalmente, usava-os para anotar ideias de investimento ou contactos de negócios. Então, Leonor, o que vamos pedir? Talvez perguntes às crianças? Sugeriu ele. A minha mãe sorriu calorosamente e virou-se para os filhos da Diana. Zacarias, Madalena, o que querem para o jantar? O que quer que desejem? O Zacarias nem sequer desviou os olhos do tablet. Quero sushi, mas não um qualquer. Quero Dragon Rolls com flocos de ouro como em Tóquio. E eu quero a massa daquele restaurante italiano, acrescentou a Madalena. Aquele com molho de trufas que custa mais, e pão de alho e tiramisu. O meu pai anotava tudo, acenando com aprovação. Excelente escolha. Aquele novo restaurante japonês no centro tem a opção com ouro. E a massa, vamos pedir da tratoria da nona. Eu vou querer o salmão com risoto e água com gás da tratoria, disse a Diana, espreguiçando-se no sofá. E tu, Ricardo? Perguntou a minha mãe. Vou juntar-me ao Zacarias. Também vou pedir sushi. E talvez um saquê? Respondeu ele. Entretanto, os meus filhos sussurravam um para o outro, tentando decidir o que escolher. A Lília iluminou-se com a ideia da massa, o seu prato favorito, que raramente podíamos comer em restaurantes. O João questionava-se se poderia pedir um hambúrguer, o seu prato favorito para ocasiões especiais. Sorri para eles, feliz por pelo menos uma vez terem algo especial. Talvez este jantar se revelasse realmente mais agradável do que o habitual. Quando a minha mãe deu a sua própria sugestão, instalou-se um silêncio constrangedor. Os meus filhos olhavam expectantes para os avós, à espera que alguém lhes perguntasse a sua escolha. Eu também esperei, não querendo sobressair na casa dos meus pais. Desde criança, ensinaram-me a não falar sem ser convidada. O silêncio durou quase meio minuto. Finalmente sugeri delicadamente: Lília, João, o que gostariam de comer? Antes que pudessem responder, o rosto da minha mãe endureceu. Com um gesto leve e desdenhoso da mão, disse friamente: Os teus filhos podem comer o que sobrar na cozinha. Eles não são convidados aqui.
As palavras pairaram no ar como um golpe. Senti que me faltava o ar. Ao meu lado, a Lília enrijeceu e a pequena mão do João apertou a minha com força. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a Diana soltou uma gargalhada. Ah, e não te esqueças, Clara, acrescentou ela. Eu fico a semana toda, por isso tu também cobres as minhas refeições. O Bernardo viajou e eu não suporto a solidão. A mãe e o pai concordaram que eu ficasse. Já que eles pagam as despesas do Zacarias e da Madalena, tu podes tratar das minhas. Os meus pensamentos corriam em caos, tentando compreender esta situação absurda. Por que é que eu haveria de pagar pelas refeições da Diana na casa dos nossos pais? Por que é que os meus filhos tinham de comer os restos da cozinha? O que se estava a passar aqui? O meu pai pigarreou significativamente, com o mesmo tom que usara durante toda a minha infância, quando avaliava as minhas supostas falhas. E não fiques aí sentada como se não entendesses nada. Vai pôr a mesa como uma criada decente. É para isso que serves, não é? Para tratar das coisas com que mais ninguém se quer incomodar. Nesse momento, algo dentro de mim quebrou e, ao mesmo tempo, aguçou-se. Anos de humilhações, pequenas e grandes, de manipulação financeira, de observar os meus filhos serem tratados pior do que os seus primos, concentraram-se num único ponto. Não era um almoço de família. Era uma demonstração de poder, uma tentativa de me mostrar o meu lugar antes de algo maior que estava para vir. As malas no corredor, os comentários da Diana sobre a sua estadia de uma semana, a atmosfera tensa, tudo de repente fazia sentido. Olhei para os rostos dos meus filhos, para a sua tristeza e desorientação, e tomei uma decisão que iria mudar tudo. Nesse momento congelado, imagens passavam pela minha cabeça como fotografias. O último Natal, quando os presentes da Lília, poupados durante muitos meses da sua mesada, foram abertos com um sorriso forçado e postos de lado, enquanto um cartão desenhado à pressa pela Madalena foi imediatamente emoldurado. O sétimo aniversário do João, quando os meus pais chegaram com 3 horas de atraso, trazendo presentes caros para o Zacarias, para que ele não se sentisse excluído, e nada para o aniversariante. A última ação de graças, quando a minha mãe declarou que a minha tarte de abóbora caseira parecia adequada para alguém sem formação culinária. E depois serviu bolos comprados na pastelaria. Durante anos, suportei este tratamento, dizendo a mim mesma que, para o bem das crianças, elas precisavam de ter contato com os avós, mesmo que isso significasse humilhação para mim. Enganava-me a mim mesma que a paciência era uma virtude e que o silêncio ensinava aos meus filhos resiliência. Mas ao olhar para os seus olhos baixos, percebi que lhes estava a ensinar algo completamente diferente: a aceitarem a falta de respeito por si mesmos. Com uma calma surpreendente, peguei nas suas mãos. Lília, João, vamos embora, disse em voz baixa, mas firme. O meu pai desviou o olhar do seu caderno. Não sejas ridícula, Clara. Estás a exagerar como sempre. Ninguém vai a lado nenhum, acrescentou a minha mãe com um sorriso gelado. Fazes sempre uma cena por nada. As crianças podem comer umas sanduíches na cozinha. De qualquer forma, não apreciariam a verdadeira cozinha. Ora, por favor, suspirou a Diana teatralmente. Lá vem a mártir outra vez. Pobre Clara, sempre perseguida. Aceita que algumas pessoas contam mais do que outras. É a vida. Apertei as mãos das crianças com mais força. Não, essa é a vossa vida. Não a nossa. Já não. O meu pai acenou com a mão. Senta-te, Clara. Este espetáculo infantil é embaraçoso. Temos assuntos financeiros importantes para discutir depois do jantar. O seu tom confirmou o que eu suspeitava, que se tratava de algo mais do que as habituais querelas familiares. Mas de repente percebi que já não me importava. Passei a vida inteira a preocupar-me com pessoas que não se importavam comigo nem com os meus filhos.
Tenho a certeza de que tem assuntos importantes para discutir, respondi calmamente. Mas não é hoje. Conduzi as crianças em direção à porta. No rosto da minha mãe apareceu uma genuína surpresa, como se ela realmente não acreditasse que eu iria embora. Não pode simplesmente sair. E a lealdade à família? Atirou ela. A ironia dessas palavras era tão grande que quase me ri. A lealdade funciona nos dois sentidos, mãe. No corredor, ajoelhei-me para olhar as crianças nos olhos. Vão buscar os vossos casacos. Vamos ter um jantar especial noutro sítio hoje. Os seus olhos arregalaram-se. Era visível a surpresa e o alívio. Tens a certeza, mãe? Sussurrou a Lília. A avó parece muito zangada. Tenho muita certeza, querida. Merecemos respeito. Se não o encontrarmos aqui, encontrá-lo-emos noutro lugar. As crianças correram para buscar os casacos, que a Margarida lhes entregou, olhando para mim com compaixão. Então, a Diana apareceu à porta. Sabes que eles só te convidaram hoje porque precisam de algo de ti, não sabes? Disse ela com uma estranha mistura de veneno e inveja na voz. Eles queriam pedir-te para eu e as crianças ficarmos em tua casa por um tempo, mas eu avisei-os que nunca concordarias, a não ser que te quebrassem primeiro. O quebra-cabeças encaixou-se. Ficar na minha casa? Por que precisarias do meu apartamento? Perguntei. A Diana olhou para as suas unhas, evitando o meu olhar. Apenas uns pequenos problemas financeiros passageiros. A empresa do Bernardo está a reestruturar-se. Nada de grave. Antes que eu pudesse processar isto, o meu pai apareceu atrás da Diana. Clara, acaba com estas tolices. A tua irmã precisa de ajuda, e como família, tens o dever de a ajudar. O meu apartamento de 2 quartos, que tantas vezes chamaram de caixa claustrofóbica, de repente torna-se adequado para a Diana e os seus filhos? Perguntei, vendo cada vez mais claramente o absurdo da situação. É só por alguns meses, até resolvermos alguns investimentos, respondeu o meu pai rigidamente. A tua irmã tem um padrão de vida que precisa de ser mantido. E os meus filhos? Que padrões de vida deles contam para esta família? Respondi bruscamente. Nesse momento, a minha mãe juntou-se, formando uma muralha de desaprovação. És uma egoísta. A tua irmã está numa situação delicada agora. A Lília e o João voltaram com os casacos, ficando perto de mim, sentindo a tensão. Coloquei as mãos nos ombros deles num gesto de proteção. Vamos embora. Se quiserem falar sobre a estadia da Diana na nossa casa, podem ligar amanhã e pedir como a um adulto a quem se pede uma ajuda séria. A Diana bufou desdenhosamente. Ela está mesmo a ir embora. Eu disse-vos que ela ficou difícil depois do divórcio. Ouvi atrás de mim, enquanto nos virávamos para a porta. O meu pai gritou atrás de mim. Se saíres agora, não contes com a nossa ajuda quando precisares. A lealdade à família não é algo que se possa descartar quando se torna inconveniente. Parei, olhando para os três juntos, unidos no seu sentimento de superioridade e direito. Nunca recebi a ajuda vossa quando realmente precisei. Não quando o Tomás foi embora. Não quando precisei de quem cuidasse das crianças para manter o meu emprego. Não quando a Lília precisou de aparelho ortodôntico. Em vez disso, recebi críticas, julgamentos e lembretes constantes de que eu e os meus filhos valemos menos do que o resto desta família. Isso acaba hoje. Conduzi as crianças para a saída, ignorando os protestos que vinham de trás das nossas costas. A caminho do carro, o João olhou para mim com os olhos arregalados. Mãe, estamos em apuros agora? Apertei a sua mão para o tranquilizar. Não, querido, acabamos de sair dos apuros. Ao afastar-me da mansão, senti uma estranha leveza, apesar da incerteza do que nos esperava. Olhei para as crianças pelo espelho retrovisor. Os seus rostos estavam cheios de uma mistura de consternação e alívio. E tomei uma decisão súbita. O que acham de jantar na churrascaria imperial? Os seus gritos de alegria foram a melhor resposta. A Imperial
Era um restaurante de topo, onde nunca tínhamos entrado. Uma refeição lá custava mais do que as nossas compras de uma semana. Mas naquela noite, não se tratava de dinheiro. Tratava-se de mostrar a mim mesma e às crianças que valíamos mais do que os restos da mesa de alguém. A churrascaria imperial erguia-se como uma ilha de luz dourada entre as sombras noturnas do centro da cidade. O arrumador de carros levantou as sobrancelhas ao ver o nosso Fiat usado, mas abriu a porta com a mesma elegância com que o fizera antes para um Mercedes. Dei-lhe as chaves com uma gorjeta menor do que o devido, mas o máximo que podia pagar. Bem-vindos à Imperial, saudou-nos a recepcionista. O seu sorriso profissional desvaneceu-se ligeiramente quando olhou para as nossas roupas casuais entre os fatos e vestidos de cocktail. Tem reserva? Infelizmente não. Respondi, temendo de repente que o meu impulso terminasse em desilusão. Para minha surpresa, a recepcionista verificou o seu tablet e acenou com a cabeça. Tivemos um cancelamento. Podemos sentá-los em 15 minutos, se não houver problema. O alívio era visível no meu rosto. Perfeito. Obrigada. Na sala de espera, a Lília puxou-me pela manga. Mãe, podemos mesmo comer aqui? É muito caro. Ajoelhei-me para olhá-la nos olhos. A noite de hoje é especial, querida. Às vezes, é preciso lembrarmos-nos do nosso próprio valor. E este é um desses momentos. O João olhava com os olhos arregalados para os painéis de madeira escura e os candelabros de cristal. Que elegante, sussurrou ele. Achas que eles têm hambúrgueres? Ri-me baixinho. Provavelmente sim. E hoje podes pedir o que quiseres. Quando finalmente nos sentamos a uma mesa coberta com uma toalha branca como a neve, apareceu um empregado com um sorriso genuíno. Boa noite. O meu nome é Antônio e vou cuidar de vós. Posso oferecer algo para beber? As crianças pediram Coca-Cola, uma raridade na nossa casa. Eu decidi tomar um copo de vinho, o que me acontecia muito raramente. Quando o Antônio voltou com as bebidas, fizemos o nosso pedido. O João escolheu um hambúrguer com queijo cheddar e aioli de trufas. A Lília, salmão com legumes grelhados. E eu, um modesto prato de frango, ainda financeiramente cautelosa, apesar da decisão ousada. A avó e o avô estão zangados conosco agora? Perguntou a Lília, olhando para mim seriamente. Pensei por um momento. Provavelmente estão desiludidos, mas estar zangado não dá a ninguém o direito de tratar mal os outros. Por que é que a avó disse para comermos os restos? Perguntou o João. Fizemos alguma coisa de errado? O meu coração apertou-se com a ideia de que o meu filho pudesse pensar que merecia tal tratamento. Não, querido, não fizeram absolutamente nada de errado. Às vezes, os adultos têm tantas emoções negativas dentro de si que dizem coisas que magoam. Isso diz mais sobre eles do que sobre vocês. E a tia Diana vai mesmo morar conosco? Perguntou a Lília com evidente preocupação. O nosso apartamento é tão pequeno e o Zacarias e a Madalena estragam as nossas coisas. Apertei-lhe a mão. Não, querida, não vamos ter visitas. A nossa casa é um espaço seguro e somos nós que decidimos quem entra nela. A cada minuto da conversa, via as crianças a relaxarem. Os ombros até então tensos caíam e os sorrisos tornavam-se cada vez mais sinceros. Começaram a falar sobre a escola, os amigos, sobre assuntos comuns. Quando a comida foi servida, lindamente apresentada e em porções generosas, os olhos das crianças brilharam. Este é o maior hambúrguer que já vi na vida, exclamou o João. E o meu salmão tem flores, encantou-se a Lília, apontando para a decoração comestível. Comemos devagar, saboreando cada dentada. Vendo-os desfrutar daquela rara festa, percebi que nunca antes os tinha defendido verdadeiramente. Tinha-lhes ensinado a suportar a falta de respeito, a aceitar menos do que mereciam, em nome de laços familiares que eram tóxicos desde o início.
Preciso de ir à casa de banho, disse eu depois do prato principal. Volto já. Deem uma vista de olhos no menu de sobremesas. O seu aceno entusiasmado fez-me sorrir. Na casa de banho, peguei no telemóvel e olhei para o ecrã por um longo momento antes de marcar o número que deveria ter marcado há muitos anos. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz familiar atender. Clara, és tu, querida? Boa noite, madrinha Patrícia, respondi, com a voz a tremer. Espero não estar a ligar demasiado tarde. Patrícia Monteiro fora em tempos a melhor amiga da minha mãe, dos tempos da faculdade, antes de a relação delas se ter desfeito subitamente. Os detalhes nunca me foram revelados. Mesmo assim, ela continuou a ser a minha madrinha. Durante anos, enviou-me postais de aniversário e presentes em ocasiões importantes, embora os meus pais não gostassem que eu mantivesse contato com ela. Tinha 72 anos, era viúva, sem filhos e, segundo os boatos da família, muito rica graças aos investimentos do falecido marido no setor da tecnologia. Nunca é demasiado tarde para ouvir a tua voz, disse ela calorosamente. Mas tenho de admitir que fiquei surpreendida. Pareces angustiada. Está tudo bem? Algo no seu tom carinhoso quebrou a muralha que eu tinha construído durante toda a noite. De repente, comecei a falar sobre anos de humilhações subtis, sobre o desprezo aberto de hoje, sobre o facto de os meus filhos terem ouvido que deviam comer restos, sobre os problemas financeiros da Diana, sobre as manipulações do meu pai. Quando terminei, instalou-se o silêncio do outro lado da linha, e por um momento temi ter ido longe demais, desabafando com alguém com quem não tinha contacto há anos. Estava à espera desta chamada há muito tempo, disse finalmente a Patrícia. A sua voz soava triste, mas decidida. Sempre soube que chegaria o dia em que chegarias ao teu limite. Sabias? Perguntei, espantada. Claro! Porque achas que a tua mãe e eu nos zangamos? Chamei-lhe a atenção para a forma como te tratava na infância. O Ricardo favorecia abertamente a Diana, e eu disse a Leonor que ela tinha de equilibrar isso e dar-te um sentimento de amor igual. Ela acusou-me de me intrometer e ameaçou que, se eu mencionasse isso outra vez, me cortaria completamente o contacto contigo. Por isso, fiquei à margem, enviando presentes e esperando que um dia abrisses os olhos. Apoiei-me na bancada de mármore, tentando assimilar o que tinha ouvido. Nunca soube disso, sussurrei. Agora já sabes, respondeu a Patrícia. A questão é: o que vem a seguir, minha querida? Respirei fundo. Não sei. Afastei-me da minha família hoje. A Diana aparentemente está à procura de um lugar para morar, o que significa que eles têm problemas financeiros. O meu carro precisa de reparações que não posso pagar, e acabei de levar as crianças à churrascaria imperial. A Patrícia riu-se calorosamente. E muito bem. Uma escolha perfeita para a tua declaração de independência. Uma declaração que não posso pagar. Suspirei. Clara, interrompeu ela suavemente. Preciso de te dizer uma coisa. Há muito tempo que planeio deixar-te uma herança significativa. A tua mãe sabe disso. Provavelmente é outra razão pela qual te manteve por perto, apesar do custo emocional. Mas não vejo razão para que tenhas de esperar até a minha morte. Posso criar um fundo fiduciário para ti e para as crianças imediatamente. Patrícia, eu não liguei a pedir dinheiro, protestei, com medo que ela pudesse pensar isso. Sei que não, respondeu ela com firmeza. E é exatamente por isso que te quero ajudar. Tenho mais do que alguma vez poderia gastar, e não tenho herdeiros. A minha cabeça girava com as consequências destas palavras. Não sei o que dizer. Diz que sim, e ouve com atenção, porque há mais uma coisa que deves saber sobre a situação dos teus pais. Isso explica por que é que a Diana, de repente, precisa de um teto sobre a cabeça. Nos minutos seguintes, a Patrícia contou-me coisas que me fizeram agarrar com força à bancada. Acontece que a empresa do meu pai estava em dificuldades há anos, o que ele escondia de todos. Maus investimentos levaram-nos à beira da falência. A mansão tinha sido hipotecada várias vezes,
E o último empréstimo foi concedido pela própria Patrícia, quando os bancos se recusaram a financiar mais. Eles estão com 3 meses de atraso nos pagamentos para mim, explicou ela. Estava à espera para ver se eles finalmente te tratariam como uma parte igual da família quando precisassem de ajuda. Os acontecimentos de hoje respondem a essa pergunta de forma inequívoca. Quando voltei para a mesa, os meus filhos estavam a partilhar uma enorme sobremesa de chocolate. Os seus rostos estavam iluminados de felicidade. O telemóvel na minha mala vibrava sem parar. No ecrã apareciam os nomes dos meus pais e da minha irmã. Silenciei-o sem atender. Está tudo bem, mãe? Perguntou a Lília. Sorri, sentindo uma leveza genuína que não experimentava há anos. Melhor do que bem, querida. Acho que em breve a nossa vida vai mudar para melhor. Depois de pagar a conta, que apenas por um momento me causou ansiedade financeira, agora que sabia que a ajuda estava a caminho, voltamos para o nosso apartamento. Durante todo o caminho, o telemóvel não parou de tocar e de vibrar com mensagens, mas ignorei-as consistentemente. O que quer que estivesse a acontecer na casa dos meus pais, podia esperar. Aquela noite pertencia aos meus filhos e à reconstrução do que tinha sido destruído ao longo dos anos. Chegamos ao nosso modesto prédio pouco depois das 21 horas. As crianças, excitadas, falavam sobre o jantar extraordinário. O nosso pequeno apartamento no segundo andar nunca pareceu um porto mais seguro do que naquela noite. A sua pequenez tornou-se subitamente aconchegante, e a sua simplicidade, sincera. Mãe, podemos ver um filme antes de dormir? Perguntou o João, ainda excitado. Numa noite normal de domingo, eu insistiria em deitar-se cedo, mas aquele dia tinha sido diferente de todos os outros. Acenei com a cabeça. Um curto. Escolham vocês. As crianças acomodaram-se no nosso sofá velho, mas confortável, ligando um filme da Disney. Foi então que finalmente peguei no telemóvel para verificar as mensagens. 27 chamadas não atendidas e 43 mensagens esperavam no ecrã. A sua insistência quase saltava do telemóvel. O conteúdo das mensagens contava uma história de pânico crescente. Da mãe: Clara, para de te comportar como uma criança e volta imediatamente. Do pai: A tua irmã precisa da tua ajuda. É um assunto de família. Da Diana: Sempre foste egoísta. A mãe e o pai estão furiosos. Com o tempo, o tom das mensagens mudou drasticamente. Da mãe: Por favor, liga de volta. Precisamos de falar sobre assuntos importantes. Do pai: Clara, é urgente. A situação financeira exige uma reunião de família. Da Diana: Peço desculpa pelo comentário sobre os restos da cozinha. Liga de volta, por favor. E, finalmente, as mais recentes. Da mãe: A Patrícia ligou-nos. Precisamos de conversar. Do pai: O que quer que ela te tenha dito, podemos explicar. Não tomes ainda uma decisão. Da Diana: Vais mesmo deixar que a Patrícia Monteiro te vire contra a tua própria família depois de tudo o que fizemos por ti? Quase me ri. A audácia de afirmar que alguma vez tinham feito algo por mim, quando a realidade era o oposto. Silenciei o telemóvel e voltei para as crianças que estavam a ver o filme. Decidi que este drama podia esperar até de manhã. Deitei-as, abraçando-as com mais força do que o habitual e garantindo-lhes que não tinham feito nada de errado em casa dos avós. Depois, preparei a roupa para o dia seguinte e fiz as lancheiras, como sempre fazia nas noites de domingo. A rotina era reconfortante. Lembrava-me que, apesar do terremoto emocional, a nossa vida cotidiana continuaria. Dormi surpreendentemente tranquila e de manhã cedo liguei para a escola, pedindo um dia de folga excepcional. O diretor, conhecendo o meu registro perfeito de assiduidade, concordou sem hesitar. Depois, liguei à minha vizinha Sandra, que por vezes cuidava das crianças, e pedi-lhe que ficasse com elas durante todo o dia. Às 9 em ponto, alguém bateu à porta. Era a Patrícia, elegante num simples fato azul marinho.
O seu cabelo prateado estava arranjado num bob clássico. Atrás dela estava um homem sério com uma pasta. Bom dia, minha querida. Cumprimentou-a com um abraço caloroso. Este é o Dr. Ferreira, o meu advogado. Espero que não te importes que o tenha trazido. Depois da nossa conversa de ontem, achei que valia a pena formalizar já certos acordos. Sentamo-nos à minha pequena mesa da cozinha a beber café. O advogado dispôs cuidadosamente os documentos. A Patrícia explicou que, de facto, tinha ligado aos meus pais, informando-os de que estava a acelerar as ações relacionadas com as finanças. A hipoteca sobre a propriedade deles está oficialmente em incumprimento, anunciou ela. Normalmente, isso significaria um longo processo de execução, mas no nosso acordo há uma cláusula de aceleração em caso de. Olhou para o advogado. Alteração negativa significativa da situação financeira, completou o Dr. Ferreira. Em termos simples, AD. Patrícia tem o direito de exigir o pagamento imediato de toda a dívida devido a outras obrigações e informações ocultadas. Olhei para eles tentando assimilar. Querem dizer que os meus pais podem perder a casa? A Patrícia acariciou a minha mão. Eles iam perdê-la de qualquer maneira, Clara. A empresa do teu pai está no vermelho há quase 3 anos. Ele tem pedido empréstimos cada vez mais desesperados em condições de usura para manter as aparências. O Bernardo, marido da Diana, não foi numa viagem de negócios. Deixou-a quando descobriu que a Diana tinha secretamente hipotecado a casa deles para pagar dívidas de cartão de crédito. A casa deles já está em execução. Por isso é que ela queria morar contigo. O meu mundo girava. A família perfeita e rica, em relação à qual sempre me senti inferior, era apenas uma fachada que estava a desmoronar-se. O que é que isto significa para eles? Para nós? Perguntei. O advogado deslizou um documento na minha direção. A D. Patrícia gostaria de criar um fundo fiduciário para si e para os seus filhos. O montante inicial é de 5 milhões de reais, destinado à educação, habitação e cuidados de saúde. A senhora será a administradora com controle total sobre os levantamentos. Quase me engasguei com o café. 5 milhões. A Patrícia sorriu. É apenas uma parte do que irias herdar de qualquer maneira, mas o suficiente para te garantir independência imediata. Há também uma cláusula para a compra de uma nova casa, se quiseres mudar-te. Estava a tentar processar tudo quando ouvi uma batida forte e insistente na porta. Abri e vi toda a minha família. O meu pai sem casaco, com o rosto cansado e por barbear. A minha mãe com o cabelo despenteado. A Diana a chorar, com a mesma roupa de ontem, com os filhos a parecerem desorientados e rabugentos. Precisamos de conversar, anunciou o meu pai, tentando entrar. Parei-o à porta. Não é uma boa altura. A minha mãe olhou por cima do meu ombro. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a Patrícia e o advogado à minha mesa. Então é verdade. Aliaste a ela contra a tua própria família. A Patrícia levantou-se e aproximou-se da porta. Leonor, Ricardo, Diana, que surpresa! Estava justamente a explicar a Clara os novos acordos financeiros que fiz para ela e para as crianças. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isto é um assunto de família, Patrícia. Não tens o direito de te intrometer. Ganhei esse direito quando hipotecaram a vossa propriedade a mim, respondeu ela friamente. E quando quebraram os termos do nosso acordo. A Diana adiantou-se. A sua compostura começava a quebrar-se. Clara, tens de nos ajudar. Eles vão tirar-nos tudo. Onde é que os meus filhos vão morar? Pela primeira vez, olhei realmente para a minha irmã, vendo não a mulher perfeita, mas uma pessoa desesperada sob a fachada. Senti uma pontada de compaixão. Não por ela, mas pelos seus filhos, que eram inocentes em tudo isto. Talvez devêssemos todos entrar e tentar conversar com calma, disse eu. Propus dar um passo atrás e deixá-los entrar. As crianças podiam ver um filme no quarto enquanto nós conversávamos.
Enquanto o Zacarias e a Madalena se sentavam com o tablet do João no quarto, os adultos reuniram-se na minha pequena sala de estar, um palco cheio de tensões familiares. O meu pai começou imediatamente uma tirada sobre as supostas intrigas da Patrícia e a minha traição, enquanto a minha mãe enxugava os olhos com um lenço bordado. Levantei a mão, silenciando-o. Antes de continuarmos, quero perceber o que se está realmente a passar. Chega de mentiras e manipulações. Na hora seguinte, a verdade foi surgindo aos bocados. Um facto mais chocante que o outro. O império imobiliário do meu pai estava em declínio há anos, sustentado por investimentos arriscados que acabaram por ruir. O marido da Diana tinha mesmo ido embora quando descobriu a sua dívida de mais de R$ 500 mil. Os meus pais planeavam que eu acolhesse a Diana e os seus filhos por tempo indeterminado, enquanto eles tentavam salvar o que restava do patrimônio. Claro que queríamos compensar-te, insistiu o meu pai. Compensar-me tratando os meus filhos como criados e mandando-os comer restos? Retorqui com acentuada aspereza. A minha mãe baixou o olhar envergonhada. Foi uma formulação infeliz. O estresse da situação está a superar-nos. O estresse não faz com que se diga às crianças que elas não merecem a mesma refeição que os primos, interveio a Patrícia. Apenas revela o que realmente pensam sobre elas. Rapidamente se tornou claro que eles não tinham vindo para pedir desculpa, mas para forçar a minha ajuda nos seus próprios termos. Esperavam acesso aos fundos que a Patrícia me queria transferir, considerando isso como algo que lhes era devido após anos a incluírem-me na vida familiar. Finalmente, depois de ouvir as suas exigências, respirei fundo e disse calmamente: estou disposta a ajudar, mas nos meus termos. A Diana e os seus filhos podem ficar comigo durante 2 semanas, até encontrarem um alojamento adequado. Durante esse tempo, respeitarão a minha casa e os meus filhos. Depois, ajudo-vos a encontrar um apartamento mais barato e ponho-vos em contato com um consultor financeiro. O rosto do meu pai escureceu de raiva. Não podes estar a falar a sério. 2 semanas. Um consultor financeiro. Sabes sequer com quem estás a falar? Sei, respondi calmamente. Estou a falar com uma família que precisa da minha ajuda, mas que nunca me demonstrou, nem aos meus filhos, o respeito básico. Isso muda agora, ou não haverá ajuda nenhuma. Pela primeira vez na minha vida, vi o meu pai sem palavras. A minha mãe parecia que ia desmaiar, e a Diana olhava para mim com uma mistura de ressentimento e um respeito crescente. Estes são os meus limites, acrescentei. Podem aceitá-los ou ir embora, mas não são negociáveis. Olhando para os seus rostos, percebi algo importante. O poder deles sobre mim sempre fora uma ilusão, sustentada apenas pelo meu desejo de aprovação. Agora que já não precisava dela, esse poder desapareceu como o nevoeiro da manhã. 6 meses foram suficientes para que tudo mudasse. Sentada hoje no terraço da minha nova casa, a ver os meus filhos a brincar no jardim com os primos, custa-me a acreditar em tudo o que aconteceu desde aquele jantar memorável. As primeiras semanas após o confronto foram difíceis, mas necessárias. Como prometido, permiti que a Diana e os seus filhos ficassem temporariamente no nosso pequeno apartamento. As condições apertadas forçaram conversas que deveriam ter acontecido muitos anos antes, quebrando a fachada de aparências que nos separava. Uma noite, quando as crianças dormiam, a Diana desabou e confessou o quanto invejava a minha independência. Sob as roupas elegantes e a maquilhagem perfeita, sentia-se vazia, definida exclusivamente pelas expectativas e pelo dinheiro dos pais. Tu construíste a tua vida, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu nunca aprendi a fazer isso. Esta conversa tornou-se o início de um frágil novo entendimento entre nós. Não uma amizade imediata, mas um respeito mútuo que antes faltava. Graças a Patrícia, comprei uma casa confortável de 4 quartos num bom bairro, com um jardim para as crianças
e espaço para iniciar a minha própria atividade educativa. O fundo que ela criou garantiu que a Lília e o João nunca se preocupassem com a faculdade ou com os cuidados de saúde, tirando de cima de mim um peso que carregava desde que nasceram. Os meus pais tiveram de mudar de vida drasticamente. Da mansão, mudaram-se para um apartamento normal. Especialmente para a minha mãe, a perda de estatuto social foi dolorosa. No entanto, com o passar dos meses, comecei a notar mudanças neles também. O meu pai, forçado a reformar-se após a queda final da empresa, descobriu uma paixão inesperada pela carpintaria. A minha mãe, inicialmente perdida sem empregados e uma grande propriedade para gerir, começou gradualmente a envolver-se em voluntariado na comunidade local. Esta atividade deu-lhe um sentido de propósito que ia além da aparência. A Diana encontrou um apartamento à medida do seu novo orçamento e, pela primeira vez na vida adulta, arranjou um emprego numa boutique de roupa. Graças ao seu sentido de estilo natural e à facilidade de contato, o trabalho revelou-se adequado para ela. Embora o salário fosse modesto em comparação com o seu antigo padrão de vida, por vezes via nos seus olhos um orgulho genuíno quando contava sobre um dia bem-sucedido ou um cliente que ajudou. O mais importante, no entanto, foi que a dinâmica entre as crianças mudou. Sem a atmosfera tóxica de comparações e favoritismo, os quatro começaram a construir laços verdadeiros. O Zacarias e a Madalena, inicialmente ressentidos com a redução do nível de vida, adaptaram-se com o tempo e até pareciam psicologicamente mais leves graças às novas regras, mais claras. As sessões semanais de terapia familiar, que impus como condição para a minha ajuda contínua, ajudaram-nos a todos a lidar com emoções difíceis e padrões de longa data. A nossa terapeuta, a doutora Gabriela Matos, conduziu com sensibilidade as conversas sobre expectativas frustradas e sobre o facto de que perdoar não significa esquecer. Os limites não são muros, lembrou-nos ela recentemente. São cercas com portões, e vocês decidem quando e com que largura os abrem. Esta sabedoria permitiu-me encontrar um equilíbrio entre a compaixão pela minha família e a proteção do meu próprio bem-estar e do valor dos meus filhos. Pude ajudar sem renunciar ao respeito por mim mesma. A Patrícia tornou-se uma parte constante das nossas vidas, a avó que os meus filhos sempre precisaram. O seu calor, humor e apoio incondicional curaram feridas que eu nem sabia que tinha. Às vezes, a família de que precisamos não é aquela em que nascemos, disse ela uma vez, observando as crianças a brincar. Às vezes, temos de a criar nós mesmos. Num domingo, quase exatamente 6 meses após aquele dramático jantar, organizei uma reunião de família na minha nova casa. Todos se sentaram à mesa da sala de jantar, e o contraste com os antigos rituais de domingo era impressionante. As conversas fluíam livremente, sem maldade oculta ou rivalidade. Quando a Lília mostrou com orgulho os seus mais recentes trabalhos de arte, a minha mãe olhou para eles de verdade e elogiou-os de uma forma sincera e concreta. Mais tarde, enquanto eu recolhia os pratos, o meu pai aproximou-se de mim um pouco hesitante. Tens uma casa linda, Clara, disse ele, e na sua voz havia uma nota de humildade que eu nunca antes tinha ouvido. E criaste uns filhos maravilhosos. Estas palavras, ditas por ele, significaram mais para mim do que qualquer grande gesto. Obrigada, pai, respondi, aceitando este ramo de oliveira. Não foi um pedido de desculpas por décadas de favoritismo, mas talvez o início de algo novo. O nosso caminho não foi isento de percalços. Os velhos hábitos por vezes regressavam. A Diana tinha vislumbres das suas antigas exigências. A minha mãe, por vezes, comparava os netos de uma forma constrangedora. O meu pai ainda tinha dificuldade em reconhecer as conquistas dos meus filhos. Mas a diferença era que agora falávamos abertamente sobre isso, em vez de suportarmos em silêncio.
Aprendi que os momentos mais difíceis podem tornar-se a porta de entrada para uma vida melhor, que lutar por mim e pelos meus filhos não é egoísmo, mas uma necessidade, que a coragem de estabelecer limites dá liberdade, e o mais importante, que nunca é tarde demais para reescrever a história da nossa família, para quebrar os padrões de comportamento tóxico perpetuados por gerações. Cada vez que vejo os meus filhos mais confiantes, a falar com mais coragem e com mais fé em si mesmos, sei que, independentemente do que ainda nos aconteça, já ganhamos a batalha mais importante. Se estás a ouvir esta história e a lidar com problemas semelhantes na tua família, lembra-te que mereces respeito e bondade. Estabelecer limites não é um castigo para os outros, é uma proteção para ti e para aqueles que amas. Às vezes, a coisa mais corajosa a fazer é levantar-se da mesa onde o amor é servido com condições e encontrar uma onde todos são alimentados por igual. Gostaria de ouvir as tuas histórias sobre estabelecer limites e lidar com relações tóxicas. Partilha-as nos comentários. Se esta história te tocou, clique em gosto e subscreve para ouvir mais histórias de cura e transformação. E se conheces alguém a quem esta mensagem possa ajudar, partilha-a. Obrigada por ouvires e desejo-te a coragem para criar a vida familiar que realmente mereces, com a família em que nasceste ou aquela que tu próprio escolheres.